Bom, eu agora ia tentar fazer, aterrar um pouco desse, sabe, desse percurso que eu carreguei até a base da linguagem. Quero que vocês entendam que isso é alguma coisa complexa, que eu estou fazendo força para poder adaptar para aquilo que me interessa, um esforço para poder deixar o mais claro possível. Quero que tomem isso, porque é por aqui o caminho, não tem dúvida disso. Alguém aqui já foi para o México? Eu fui a Cancún. Alguém aqui já foi a Chichén Itzá? Esteve lá? Você viu o espetáculo de luz lá, de noite? Bom, é uma das coisas mais marcantes da Península do Yucatán. Enfim, Cancún é um Estados Unidos metido no México, né? Isso é bom, o mexicano mal, enfim. Deixa o Caribe. Me interessa só é a Chichén Itzá e o que tem lá, o espetáculo de luz que tem lá. É interessante porque esse espetáculo é um espetáculo que, se tivesse tempo, via mais detalhes, mas está no texto meu, não sei qual, está por aí, olhando para isso. Esse espetáculo ele é muito interessante porque ele é para dar conta da história dos maias e tem um pouco, dei conta, tem um pouco daquilo que está na Bíblia. E que depois, entender isso lá, depois isso se passa sempre, independentemente do povo, onde você vai pelo mundo, tenha isso, vai se passar com os outros povos também. Por que eu estou dizendo que esse negócio é um pouco assim, pode ser da Bíblia? Eu realmente não sei, porque não fui atrás. O que eu sei é que o negócio é interessante, porque veja como se reproduz, pode ser por conta da Bíblia, pode ser que tenha uma fonte anterior até, não é? Maia, pelos pré-colombianos, pode ser anterior, eu realmente não sei. O que eu sei é que o espetáculo lá é um pouco assim, todo mundo fica sentado nas pedras que circundam a grande pirâmide de Chichén Itzá, e eles apagam todas as luzes, fica um breu, uma escuridão total. E de repente começa o locutor a falar, não é? E ele começa a falar, os povos maias, que vieram dos povos, blá blá blá, 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 sabe? De repente tem um grande estrondo assim e eles acendem todas as luzes de uma vez só. E ele diz: era uma escuridão completa e fez-se a luz. E aí, daí para frente, ele começa a descrever a história dos caras, como foi, como não foi, e toda essa ligação que eles têm com o sol, luz, o sol, sabe? Essa pirâmide mesmo tem uma serpente, e aí equinócio, solstício, a luz desce para iluminar os campos férteis, fertilizar os campos, enfim. É como se a vida ganhasse o seu lugar. O que isso tem relevância? O que isso tem relevância?
essa luz, a par de ser a luz, é, antes de tudo, a palavra. Não é? Tá desse jeito no Evangelho de João, não é? Como palavra. Não é? E por que isso é importante? Porque o que nos ilumina é, digamos assim, entre aspas, um conjunto de palavras que impregnam em você. E na medida em que você vai vivendo na tua existência, você vai sendo impregnado daquilo. E faz diferença, porque, há pouco falei de Wittgenstein, a maneira com a qual você lê o mundo diz respeito justo àquilo que é esse teu arsenal de linguagem. Quando Wittgenstein, no tratado, diz que o tamanho do meu mundo é o tamanho da minha linguagem, que é justo dizer que é a própria linguagem que permite você é quem você é no mundo, porque é dali que você lê o mundo. Não é? Está parado, vem alguém e pergunta: o senhor sabe se esse ônibus vai para tal lugar? É só você ler no negócio. No momento que quem pergunta isso não tem um arsenal capaz de ler o que significa dizer, não consegue tomar o ônibus para ir para tal lugar. Claro que isso tem uma importância infinita e mostra o lugar que a linguagem ocupa e como ela constitui as verdades dos objetos na medida em que tece a teia. Diga. Tá bom. Posso interromper para recados paroquiais? Recados paroquiais. Alguém deve ter perdido uma captiva preta, placa EQN 1376. Eu já sei bem, só confere. Interrompi os recados paroquiais. Diz preta aqui. Diz preta. Essa é preta. Veja, é preta porque o cara escreveu preto, Não, ou ela é preta não, porque... preta. Não é. Serve porque tudo é assim. Sério, porque tudo é assim. Se você vai sem o papel lá, ele te dá o carro ou não, se você não tiver o papel? Se o carro é meu, papel. Se não disser um papel que tem o carro ligado com a placa tal, do fulano e tal, não dá o carro. Veja como aquilo que está dito lá te constitui. Só rapidamente voltar para o filme, centrar nisso que eu estou dizendo. Isso parece uma coisa primária, vamos dizer, hoje parece uma coisa tranquila. Mas um pouco disso dá a dimensão do tamanho da psicanálise. Dá a dimensão do tamanho de tudo. Mas vamos dizer, na psicanálise é mais ainda, porque quando você demanda pelo sujeito, quando você demanda por quem fulano é, quase quem é, que eu estou dizendo do verbo ser, né? Aquilo que ele é. Quando você demanda por ele, por isso, ele em geral diz não saber. Em geral ele diz eu não sei. E quando ele diz eu não sei, naturalmente que ele sabe, porque ele sabe quem ele é, ele pensa. Então ele sabe quem ele é. Não raro ele dá o nome, né? Eu sei, ele dá o nome dele. Não raro ele dá o nome dele, porque é o nome que diz quem ele é, vamos dizer. Mas eu, para brincar com isso, com muita frequência, com meus alunos, sempre tem um balançando o pé. Eu pergunto, por que você está balançando o pé? Ele para. Eu falo, ele pensa, ele para. Mas se eu pego ele balançando o pé e pergunto, por que você está balançando o pé? Com muita frequência ele diz, eu não sei. De novo o verbo ser aí.
esse eu não sei é como se ele dissesse: eu não sei porque eu estou balançando o pé, mas eu estou balançando o pé porque tem alguma coisa que me faz balançar o pé. O que me faz balançar o pé é alguma coisa que eu não sei de mim mesmo. Eu, de mim mesmo, não tenho ciência do que é o que me faz balançar o pé. Claro, pode ser uma causa psicofísica, causa de xixi. O cara estava no banheiro, eu espero que o cara tenha conseguido ir no banheiro. Ou seja, no fundo, o que eu estou querendo com isso? Estou aqui na base do que estrutura a psicanálise, porque é o que dá e põe a centralidade do sujeito, do inconsciente, a determinar aquilo que você faz, entre outras coisas, balançar o pé. Por isso que o professor, na sala de aula, nossa, normalmente pergunta para os alunos por que eles estão aqui, muitos nem sabem. Afora os que dizem, porque meu pai mandou, porque eu quero ser alguém, porque eu nasci para ser sacana e você não me serve público, sei lá, esse tipo de coisa. Brincadeira, para seguir, eu também disse, eu também fui. Mas a parte disso, em geral, não percebe? Não é que você não tenha para dizer aqui, de fato, é como se você não tivesse no teu arsenal de linguagem suficiente para dizer a respeito daquilo que é em você. E é justo nessa centralidade da qual você não tem ciência, portanto, te é inconsciente, né, não consciente para você, é que está na centralidade a determinar que você balance o pé, que você faça isso, que você goste do verde. Percebam? É como se esse lugar fosse um lugar escuro, aquele das trevas, ao qual é preciso iluminar, é preciso colocar luz. E o que de certa forma, onde é de certa forma esse lugar? Claro, é um lugar do presente, do futuro e do passado. Podemos discutir temporalidade, mas para nós interessa sobremaneira aquilo que é um lugar do passado. Por que o que é um lugar do passado? Por que se tratar no lugar do passado? Porque os atos, os fatos do passado, por mais que a gente insista, eles como integralidade, eles como totalidade, eles como uma verdade com V maiúsculo, uma verdade absoluta, eles como tal se perdem no passado. É por isso que todo o discurso da verdade para nós, no direito, particularmente no processo penal, é um discurso ideológico e propositadamente assim alojado para que se possa manipular as coisas. É como se aquilo que acontece, digamos assim, organizado no passado do que nós trabalhamos no processo penal, aquilo que nós trabalhamos aqui debaixo do arco do processo penal, não é? Se aquilo que nós trabalhássemos no arco do processo penal fosse alguma coisa do passado, pela qual responde o direito penal, principalmente através da sua estrutura normativa, não é? Um preceito e sanção. O que se regula com o direito penal no passado? Dizendo que eu botei uma linha aqui, né? Essa linha é justo a linha daquilo que está iluminado pela razão, daquilo que nós temos arsenal de linguagem para pensar, e daquilo que, do ponto de vista temporal, para nós, não lá para o direito penal, mas para nós, funciona como que está para lá da linha. Nós, evidentemente, nós podemos falar daquilo. Nós temos básico. Só tem um termo.
nós podemos falar por aquilo, nós podemos dizer por aquilo, nós podemos falar daquilo. Mas como eu disse há pouco, lembra? Nós não podemos nunca falar tudo daquilo. Nós falamos, mas nós não falamos tudo. Nós não temos linguagem para falar tudo. É como se a história, o tempo, se encarregasse de segurar lá no passado aquela integralidade com a qual nós, arrogantemente, em face da filosofia da consciência, dizemos com a pretensão de dizer a verdade. Sacaram? Ou seja, não significa dizer que o que está para lá da linha de divisão não exista. Quantos planetas tem no céu? No Sol? Planeta do Sol. Cada dia eles inventam um. Mercúrio, Terra, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Eu estudei assim, se decora até hoje. Mas não tem outros? Fico impressionado com esse negócio, porque os caras, cada dia um cara fala alguma coisa desse negócio, ficam pensando, já foram até lá? Já foram até lá para falar isso? Percebam? É como se a linha da divisão da racionalidade criasse uma barreira, não permitisse que você entrasse para lá. Quando ainda há pouco eu perguntei a partir do sujeito por que está balançando o pé, eu estou reclamando o quê? Que diante de um arsenal de racionalidade, diante de uma estrutura de razão, você vai até um lugar, mas é como se você não conseguisse passar para o outro lado da linha. Vocês estão aqui, tem uma linha aqui. A linha da divisão do razão sem. Repito de novo o que eu disse. Não é que lá não tenha. Não é que lá não seja. O verbo ser se conjuga lá também. O que eu disse é que nós não temos linguagem para dizer sobre aquilo. Portanto, aquilo é uma verdade que escapa, como água do meio da mão. Por isso que é necessário pensar assim. Porque se você pensar no aparato penal todo ligado à estrutura do ilícito, vai trabalhar com uma estrutura de crime que normalmente vai fixada desse modo. Alguém com sua conduta incide no modelo de crime e se sujeita a uma determinada sanção. De acordo? Ou seja, a previsão que se faz é justo de alguma coisa que no tempo se coloca como uma conduta que merece apreciação em face da estrutura penal. O dilema que nós sabemos bem é de que essa abstração não se estrutura sozinha, não responde sozinha. Por isso que toda a estrutura do direito penal ligada a uma base de nulo crime, nula pena sine prévia lege, necessariamente precisa de assentamento de um órgão de jurisdição. Por quê? Porque é correlato lógico necessário aí um nula pena sine iudicio. Não tem crime nem pena sem prévia combinação legal, da mesma maneira que não tem pena sem processo. Não tem pena sem juiz, nula pena sine judice. É por isso que essa estrutura, isso que está lá configurado no tempo, digamos assim, datado, para poder ter julgamento em face da sanção prevista, necessariamente cobra se levar a um juiz que tenha jurisdição. De modo tal que diante daquilo que é o instrumento que ele usa, o instrumento que se usa para poder, primeiro, ele conhecer de um determinado fato acontecido no passado. Segundo, com os meios que ele tem para conhecer. Porque já disse, não é nunca possível que esse passado se coloque integralmente ali. Ele nunca vai integral para lá. E terceiro, ele depende da linguagem que maneja. Da linguagem que maneja. Eis a questão. Por quê? Porque justo o que faz?
dependendo disso, ou seja, do impulso que se dá e para o qual se chama ação, não é? Ele, o órgão jurisdicional, que está pressuposto aqui para acertar se aplica ou não essa sanção, faz desencadear um processo chamando alguém que está indicado lá como autor ou coautor ou partícipe, e a partir disso desenvolve um conjunto de atos até que se possa, conforme a estrutura do procedimento que se tem, emitir uma sentença. Ora, por que isso, digamos assim, que é a base, né? Vejam o que eu disse, para como é a base teórica, né? Isso que sai dali do crime, pela ação, se leva à estrutura jurisdicional, é um juiz com jurisdição, e ele usa do mecanismo que tem, do meio que tem, para poder acertar o caso. Aqui, olha, percebam, ação, jurisdição, processo. Eis a trilogia. Eis a trilogia. Mas o que é que importa mesmo, o que é preciso entender? Um defensor, um advogado, um juiz, um procurador, seja lá que o diabo for. O que mesmo que é preciso entender aqui, que é o grande, digamos, é o grande instrumental para se poder estabelecer esse ponto, ou nesse ponto, a questão que se coloca, é que o que está para lá, vamos dizer assim, e que acontece na vida como fenômeno, não vem para cá, senão como linguagem. Tá certo? Não, perceba? Não é mais o fato, é o que se diz dele. Não é mais o que ele fez, é o que se diz que ele fez. É como se diante do arsenal, diante da linguagem que ilumina a racionalidade que preside essa estrutura, para você não conseguisse penetrar para lá, e naquilo que você penetra no fundo, é do que vem de lá para cá, sempre como linguagem. Por isso insisti no começo a dizer que são estruturas mesmo de linguagem, não é brincadeira, é disso que se trata. Por isso que nós, de tanto em tanto, ficamos tão doidos da vida, porque você diz, porra, mas é um absurdo que essa coisa tenha caminhado, tenha tomado um sentido que não é verdadeiramente o sentido. Todo mundo sabe que é assim. Sim, todo mundo sabe, mas justo porque é de linguagem que se trata, depende do sentido que se dá. Depende do sentido que se vai colocar aí. Portanto, aquilo que se coloca aqui, como, digamos assim, o que aproxima linguisticamente do caso, claro que é alguma coisa que, como são os nossos acontecimentos da vida, nunca são assim tão lineares. Tudo ao contrário, não é? Tudo ao contrário. Sempre ganha uma estrutura complexa. Sempre há uma complexidade. E claro, sempre há uma complexidade por uma infinidade de razões. Chuva, sol, tempo, tudo isso. Mas sobretudo porque nós somos presididos por uma centralidade da qual nem nós damos conta. Acabei de mostrar a vocês o que significava o sujeito do inconsciente. Ou seja, nós fazemos coisas que nem nós sabemos. Nós também temos uma linha divisória. Tem coisa em nós que nem nós sabemos. Essa centralidade do inconsciente faz com que nós, mesmo que a gente não queira, não é? E evidentemente que o nosso grande esforço é de tomar pé da realidade. Não é? É isso que faz a nossa personalidade. Ou seja, a personalidade é justo isso que nos permite ler a realidade circundante. Mas isso é tão débil porque
Porque a leitura que nós temos da realidade circundante é uma leitura muito primária, muito pedestre, muito tosca. Nós só temos a arrogância de saber, nós sabemos nada, sabemos quase nada. Nem de nós mesmos, nem daquilo que se passa. É por isso que a complexidade com a qual os fenômenos da vida se apresentam também aqui. E por que eu estou me referindo a esse ponto? Porque nós, por mais que você faça força e pense no que significa de um crime que aconteceu e que está lá datado, o que você vai fazer é uma investigação de modo a que a elucidação, veja que é sempre ligada à luz, né? A elucidação permita que se possa ter conhecimento de modo que o conhecimento aprimore ou torne menos indigesta, não é bem a palavra, mas menos errônea a decisão que se vai tomar. É sempre uma decisão, não é uma opção, mas é sempre uma decisão falha por natureza, eu diria. Então é quase como uma redução de danos. Ora, pensem no que eu estou falando bem. Pense que processo penal é esse, que ao invés de brincar com o discurso da verdade, que se manipula ideologicamente para condenar os pobres e sacar os ricos, enfrenta a situação e deve enfrentar a situação para dizer, para ninguém ele é assim. Só isso já chega e é suficiente para você dizer. Depende, por exemplo, da qualidade da defesa que se faça. E por isso que se não quer uma defensoria pública forte, porque quanto mais forte, mais os pobres têm defesa, mais eles recorrem, mais eles fazem habeas corpus e porra, o habeas corpus deve estar reservado para nós, nossos clientes. Uns discursos que eu ando vendo por aí, estarrecido, né? Porque se tem alguma isonomia constitucional, se faz algum sentido operar com isonomia constitucional, é justo para você imaginar que o volume de gente, pelo menos que aparece cometendo crime, é muito maior lá na periferia, em São Miguel Paulista, Escamboa 4, do que aqui. Mas, ao contrário do que Marcelo Pelas Tantas diz, uma opção preferencial pelos pobres, que na verdade é o discurso do Leonardo Bosch, não é que se faz por conta disso, se faz porque as estruturas são estruturas que ideologicamente permitem um manejo de modo tal, não é, a que você faça mesmo a opção, a justificar o fato de que alguns podem fazer certas coisas que os outros não podem fazer, porque se pune como tal. Portanto, se é assim e o crime se coloca nesse lugar, pense, é sobre esse lugar, lá no tempo datado e fechado, sobre o qual o juiz vai ter que decidir no processo penal. E ele depende do quê? De que a informação sobre ele se leve para lá. É por isso que o que é que se faz? É por isso que essa informação, a informação que tem aqui, se leva para lá. Isso é alguma coisa que se faz através de um negócio que em processo penal nós chamamos de prova. O que é prova? Senão aquilo que se leva para o processo de modo tal a se tornar conhecido um fato, pessoas ou coisa. Veja que eu estou falando, tornar conhecido. Isso significa dar conhecimento a. Agora veja, foi bacana, bonzinho, porque eu levei, como se eu tivesse assim, se eu pudesse metaforicamente construir o acontecimento a partir de uma linguagem, botei 8 partes, e pudesse imaginar que das 8 eu levaria 7. Mas aí é que vem o problema. Se um fato desse, na sua complexidade, se apresenta para nós com 7 partes e tem 8, a pergunta que fica é essa. O que foi para lá, daqui, digamos, daquilo que é a matriz regulada e fácil do direito material. Se o que foi para lá, tendo 8 partes,
chega lá só com 7. O que foi para lá? Alô? O que foi para lá? Você me tira 50% do meu 50% da minha fala. Isabel, você me mata, Isabel. Só 50%. Eu sou meio, se eu não falar, eu não. Se você tiver mão para falar, você não. Obrigada. O que eu estava falando? Uma questão interessante, filosoficamente muito pesada. Se você tem 8 partes, isso é uma metáfora, naturalmente. Se você tem 8 partes, mas se consegue, digamos assim, por um esforço gigantesco, dessas 8 levar 7 para lá, e com essas 7 dar um determinado conhecimento a alguém que deve decidir, mas que teoricamente sobre o caso não conhece nada, né? Se você leva só 7, aquilo que você leva é o fato ou é outra coisa? Vocês acham? Se você tem 8 partes, das 8 partes você leva só 7, você leva, o que você leva é aquilo ou é outra coisa? É mais ou menos como perguntar: um meio relógio é um relógio? Interessante. Essa é uma discussão. Essa é uma discussão. Lá na filosofia é uma discussão. Estou brincando com as palavras. O que eu quero dizer com isso? É que, perceba, se você toma a verdade como um todo, sempre que dela você tirar uma parte, essa parte diminui aquilo que é o todo para deixar aquele todo menos a parte. Então já não é mais o todo, é de outra coisa que se trata, ainda que possa ter a aparência do todo. Da mesma forma que essa parte é em si. E no que chega lá só uma expressão linguística do todo. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é um inteiro definitivo, na verdade. Isso não quer dizer que não tem alguma coisa lá. O crime está lá. Mas ele não chega nunca inteiro como se pretende que ele chegue. Ele não vai chegar nunca. É por isso que a habilidade de um advogado, por exemplo, está no fato de saber ler todas essas partes de uma maneira tal a que, se for necessário, ainda que não tenha nenhuma possibilidade, digamos assim, aparente de resistir, resista por aquilo que para lá não foi. Essa parte, por exemplo. Quando o Carnelutti disse que era de uma parte que se tratava, não do todo, e que a parte não era aquilo causou um abalo, um estremecimento. Agora, por que Carnelutti avançou nisso, num texto maravilhoso, já nele bem velhinho, antes de morrer, que chama um texto que chama Veritas Dubio Certeza. Não é pelo fato de que ali ele dá uma guinada para dizer, no processo, eu tenho lá minhas dúvidas, quando muito, ao invés da verdade, o que se consegue é ter a certeza. Certeza que ele vai buscar a partir de uma ideia de cerne. Ou seja, né, a matriz de discernir entre esse e aquele, não é? Isso, se você tem que discernir entre esse e aquele, você consegue, digamos assim, decidir em face daquele, não em face desse. Não luz e distância daquilo que é o verdadeiro. Por quê? Porque é de parte que se trata. Eis o conceito de parte. Sabe de onde isso? Sabe o que isso é? Sabe o que é isso? Heidegger. Lá no fim da vida, Carnelutti vai ler Heidegger, vai ler Ser e Tempo, e ao ler Ser e Tempo se dá conta de aquilo, e que aquilo que é o ser aí é impossível, se não pelo trâmite da linguagem se perceber.
que o mais que fica é aquilo que pode ser identificado. E, portanto, aquilo que nós conseguimos, como linguagem, por exemplo, levá-la para o processo. Só isso já é suficiente para você perceber que não é que se faz finta de que pode ser assim, é assim. Ou seja, os processos são furados por definição. É por isso que de vez em quando tenho ciência da minha ignorância, de quanto eu não sei. E, às vezes você, porque quem sabe sabendo disso, abre o leque, vamos dizer, você abre o leque para perceber o maior número possível de pontos. E quando você percebe um ponto, veja, mas é tudo pelo, veja como é de uma racionalidade que se trata, né? Quando você percebe, algumas pessoas dizem, porra, mas você é um gênio, merda nenhuma, é só que o meu arsenal, digamos, é um arsenal que, sabendo disso, trabalhado, preparado para isso, sabendo mais ou menos como você faz para poder dar o conhecimento que você quer que chegue no juiz e trabalhar com tal, é meio como uma expertise de como fazer a coisa. Nada de anormal, não tem nada de anormal disso. O que tem é uma constatação de que é disso que se trata, é assim que acontece. Não porque eu quero, mas porque na realidade é disso. É assim que acontece. Sacaram? Agora, para poder, deu para entender? Você viu, né? Só, esse troço aqui é muito importante demais, muito, porque se é você que vai fazer o desenho, lá da menina com a cabeça aqui, etc. E aquele desenho que é a sua felicidade, digamos, é aquilo que você pode, daí que você pode tirar o prazer que você deve tirar. Eu preciso que você saque, que você entenda, não só que é um desejo, mas como você faz para chegar lá. É isso que eu estou mostrando. Quase como dizer, ora, como é que você tem um pulo do gato no negócio? Como você ensina o pulo do gato? Ora, às vezes já me disseram isso. Ora, mas você ensina o pulo do gato, não eu faço o que um professor deve fazer. Não tenho nenhum problema de ensinar, todo mundo de ensinar isso. A grande sacanagem está em você sacar que é assim, ficar quieto. Porra, você fica quieto e deixa o cara se virar com o livro do fulano, com o livro do Beltrano, que ensina aquelas merdas que tem verdade, que não sei o quê. E aí o cara sai patinando, comendo na mão dos caras. Porra, chegou o momento dele, para. Onde está o agir estratégico aqui dentro? Onde está? Como funciona? Como acontece? O que precisa fazer? Como é, como não é? Tá certo? Então, como eu diria, é preciso compreender isso que está para além da razão, né? Aquilo que teoricamente está lá no escuro. Aquilo ganha sentido quando entra na luz. E lembra que é preciso sacar que o que entra na luz da razão do processo, vamos dizer, para ser trabalhado como a coisa que está no processo, lembra que eu disse antes? Não só é porque é na cadeia da linguagem que se vai fazer, não é? Como invariavelmente não vem tudo. O escuro lá é como se ele fosse demais para nós. Nós precisamos aprender isso para nós dar alguma chance para nós mesmos, velho. Senão você fica doido, você acha que você pode. Você não pode, velho. Nós não conseguimos, nós somos limitados por definição. Eu uso o exemplo do inconsciente para a gente dar conta de que nem de nós mesmos nós sabemos. Por isso que quando eu vejo os caras tão ciumentos com as mulheres, e as mulheres tão ciumentas com os homens, isso é uma besteira. Aquilo é só para você queimar a tua gasolina. No fundo, não. Se quiser, faz. Base da literatura